Olá, você seja bem-vindo à nossa revisão do primeiro bimestre. Chegou o dia da nossa prova, galerinha. O tempo passa rápido, hein? Então, pessoal, o que acontece? Vou passar a revisão para vocês, tá? De uma forma um pouco mais rápida, vamos dizer assim, né? Vamos passar um breve resumo do que foi dito nessa aula, mas aqueles que tiverem dúvida, surgir alguma dúvida a mais, podem ir lá no nosso vídeo, né? Vocês vão lá na nossa plataforma, no vídeo, onde que fala sobre os grandes biomas, tá, terrestres. E lá você vai ter a aula completa com todos os detalhes, tranquilo? Então vamos para a nossa revisão? Legal! Então, gente, para início de conversa, o que é um bioma e o que é um ecossistema, né? Primeira coisa, vocês têm que saber o que é um ecossistema, saber diferenciar um ecossistema de um bioma, saber fazer essa diferença, tá ok? Então, o ecossistema é um sistema composto pelos seres vivos, ou seja, meio biótico, e o local onde eles vivem, meio abiótico, tá ok? Então o ecossistema é isso, é essa junção, né? É essa fusão entre os seres vivos, tá ok? Entre os seres vivos, que é o meio biótico, com o meio que eles vivem, que é o meio abiótico, tá ok? Onde que nós estamos inserindo. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo clássico de ecossistema. Veja essa imagem. Aqui, essa imagem é um exemplo claro de ecossistema, gente. O ecossistema aqui, ó. Aqui nós vamos ter os seres vivos, as algas marinhas, os peixes, né? E os micro-organismos aqui, nesse ambiente. Qual é o meio que eles vivem aqui? De que nós vamos ter aqui de abiótico? O que nós vamos ter? A água, a luz, o oxigênio, tá ok? Então vejam que é essa inserção, né? Esse entrelaço entre os seres vivos e o meio que ele vive. Isso é um ecossistema. Agora vamos saber o que é um bioma. Gente, o bioma é o conjunto, tá? O bioma é maior, né? O bioma é maior do que um ecossistema. Na verdade, um bioma é o conjunto de quê? De ecossistemas, tá ok? Então, um conjunto de ecossistemas vai formar o que nós chamamos de biomas. E aí, pessoal, o interessante aqui, ó, geralmente o bioma vai levar o nome da vegetação predominante daquele local, tá ok? Por isso que os biomas carregam o nome das vegetações, tá? Ele vai levar o nome da vegetação predominante daquele lugar. Olha aqui os biomas, né? E a gente vai destacar sempre dentro do bioma a vegetação é que chama a atenção desses biomas, né? Ela chama bastante atenção, por isso que ela vai carregar o nome do bioma. Vamos lá, gente. As florestas, 3 tipos de florestas, né? E vocês vão anotando aí, tá? As florestas de conífera, tá? Biomas com predomínio de formações florestais. Vamos falar primeiro das coníferas. Conífera, gente, recebe esse nome devido que o seu formato de cone, né? Isso daqui é um mecanismo de defesa que ela criou para sobreviver nessa região. Ué, professor, formato de cone é um mecanismo de defesa? Sim. Essa é uma região bastante fria, né? Bastante gelada, que neva bastante. E aí o que vai acontecer, gente? Essa neve, em determinado período do ano, ela vai cair sobre essas plantas. Como ela tem um formato de cone, né? E as suas folhas são folhas compridinhas em formato de agulha, né? E elas vão que deslizar e chegar até o chão. Se elas tivessem um formato das árvores, né, da vegetação das florestas tropicais, equatoriais, com certeza no período do inverno, né, elas quebrariam todos os galhos, né, perderiam todas as folhas e queimariam, tá, gente? Então ela criou a floresta de conífera e criou esse mecanismo para se adaptar a essa região.
tranquilo, gente. Eu falei que elas têm as florestas, as árvores das florestas de conífero têm folhas em formato de agulha, que vai ser chamado de que acicufoliadas, tá? São chamadas de acicufoliadas. Esses resumos vocês têm no caderno, é só para relembrar, para avivar a memória de vocês. Tá bom, gente? É uma floresta o que, gente? Homogênea, né? É uma floresta homogênea que ocorre em locais frios. O que é uma floresta homogênea, professor? Isso daqui, gente. Olha aqui, você olha aqui, você vai ver a planta, a floresta homogênea é aquela que tem a planta predominante. Aqui no caso a planta predominante são os pinheiros. Vai ter outras vegetações aqui, vai, mas o que se destaca, né, com grande força, são as florestas, né, a vegetação de pinheiro aqui. Então é uma floresta homogênea, tá? Que vai ter uma planta se destacando em grande número. Tranquilo, que é uma floresta homogênea, legal, tá? Vamos passando, olha aqui, gente, como é que ela é bem homogênea mesmo, né? A gente olha assim, parece de primeira, dá uma impressão que só existe pinheiros. Não, claro que vai ter outras, né? Mas aqui chama bastante atenção a quantidade de pinheiros que há nessa região, tá ok? Aqui os animais, né, que compõem esse bioma, tá ok? Deixa eu passar. Bom, floresta temperada, gente. Essa floresta temperada, ela vai ocorrer, né, em locais, ela vai carregar o nome do clima local, que é o clima temperado, tá ok? Que vai ter as 4 estações bem definidas, tá, gente? Esse local que ocorre as florestas temperadas, né? Tem o nome de clima temperado. E qual é a característica do clima temperado? As 4 estações bem definidas mesmo, dando destaque para o inverno, que é bastante frio, e o verão, que é bastante quente. Mas você vai perceber a transição de cada uma dessas estações do ano, tá ok? Outra característica dessa floresta, gente, é a caída das folhas, tá? Caducifole, tá? Caduca mesmo, essa questão de caducar, as folhas caem, tá? É um processo que é um mecanismo que elas encontraram quando vem se aproximando o inverno, né? Elas vão derrubar essas folhas no outono, característica marcante, como vocês podem ver nessa imagem, derrubam suas folhas no chão, né? E isso daqui no decorrer do tempo, ela vai se transformando em humus que serve de alimentação aí para essas plantas durante o inverno rigoroso que ocorre nessas regiões que tem, olha aqui, ó, que tem esse tipo de vegetação, olha como é que elas ficam, né? Sem quase nenhuma folha, então chama-se caducifole, caduca, tá? Derruba as suas folhas em determinado período do ano, tá? Em determinada estação do ano. Bem colorido, né? A imagem das folhas, tá? E nesse período do inverno, olha só como é que fica esse tipo de vegetação. Os animais, né, que compõem aí esse bioma. E agora nós vamos falar da floresta tropical. Bom, gente, quando eu falo de floresta tropical, a nossa, vamos dizer assim, a nossa floresta tropical autêntica mesmo, floresta tropical, né? Anota aí, ela é a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica é uma típica floresta tropical, tá ok? Professor, e a floresta amazônica? Floresta amazônica, floresta equatorial, né? Floresta equatorial, tá bom? É uma floresta equatorial. E aqui nós temos aqui a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical. Floresta tropical essa, que é a Mata Atlântica, já é quase em extinção, né, gente? Devido à ocupação humana nessas região, na região que tinha a floresta, a Mata Atlântica, então ela foi retirada, né? Primeiramente para a questão da exploração do pau-brasil, posteriormente para a plantação de cana-de-açúcar, e aí a população dessas regiões foram aumentando e expandindo as cidades, e essas cidades sendo criadas
aonde tinha Mata Atlântica, tá ok, gente? Hoje nós vamos ter resquícios dessa Mata Atlântica, mas geralmente em áreas de difícil acesso à ocupação humana, tá? Por isso que ainda tem os resquícios aí da floresta da Amazônia, porque o homem ali ficou difícil devido ao acidente geográfico ali, né, o relevo, fica complicado a ocupação humana naquelas áreas. Característica dessa floresta, gente, tropical. É uma floresta perene, que vai manter folhas durante todo o ano, diferente lá da floresta temperada, né, que chega um determinado período e derruba as folhas. Aqui não, é uma floresta perene. As folhas estarão aí durante todas as estações do ano, tá, gente? Então é uma das características marcantes, né? Árvores altas, né? Marcantes, árvores latifoliadas, outra característica latifoliada devido às folhas serem largas, né, para facilitar a respiração dessas plantas nessa região tão úmida, tá? Então as folhas são um pouco largas, então por isso latifoliadas. Olha aqui a característica, tá, gente, dessa floresta, tá? O solo, gente, o solo da, da floresta amazônica, o solo da floresta amazônica é um solo pobre, um solo arenoso. Só que o que vai sustentar a exuberância de uma floresta dessa? O que vai sustentar é ela mesma, derrubando folhas, a quantidade de animais que morrem, que é grande, né, devido à umidade e calor ali, ajuda esse material a se decompor rapidamente e transformar o que nós chamamos de humus, né? E esse humus vai sustentar a maior floresta, né, equatorial do planeta, tá ok, gente? Vamos passando, né? Aí a fauna, né? Local. Vamos falar agora das savanas. Pessoal, aqui no Brasil nós vamos ter o cerrado, tá? Nós vamos ter o cerrado. O cerrado ele tem uma característica bem peculiar, que é o seu solo pobre, tá? É um solo pobre com grande quantidade de alumínio e ferro encontrado nesse solo. E essa planta, quando vai puxar os nutrientes do solo, ela puxa muito a acidez provocada pelo alumínio e pelo ferro. E isso vai dar um aspecto diferente às árvores, né? À vegetação do cerrado, que é essa característica todo torta, né? Os galhos tortos, né? Esse aspecto meio que feio. Mas aí as pessoas se enganam, né? A biodiversidade do cerrado é enorme, é grande, tá, gente? Há uma grande riqueza tanto na fauna como na flora do cerrado, tá? Então é um bioma rico. E o que é pobre? Não confunda. O que é pobre no cerrado é o seu solo, que é composto de ferro e alumínio, tá ok? Mas a sua fauna e a sua flora é riquíssima, tá, gente? Então o cerrado, o bioma cerrado não é um bioma pobre, tá ok? Repetindo, o que é pobre é o solo, tá ok, gente? É uma área de muitas queimadas, tá, gente? De incêndios naturais, né, e antrópicos, né, provocados pelo homem, principalmente nas estações secas, né, que ela é bastante longa, essa estação seca do Cerrado. Nós sabemos disso, que nós estamos no centro-oeste, né, e o bioma predominante da região centro-oeste é o Cerrado, tá ok, gente? Então a gente presencia muitas queimadas, né, nesse período do ano, né? Já começamos já aí o período das queimadas. A questão agora é que elas só vão se intensificando, que é um período de poucas chuvas, né? Poucas chuvas. Tá ok, gente? Tranquilo. É uma região que está cada dia mais perdendo espaço, esse bioma está diminuindo devido à lavoura, mas não essa agricultura aqui familiar como nós estamos vendo, né? A agricultura mecanizada, né? A plantação de soja aí está tomando lugar do cerrado, tá ok?
As pradarias, gente, pradarias locais, né? Aqui no Brasil nós vamos ter os campos sulinos, são pastos naturais, como vocês podem ver aqui, ó, são pastos, né? Em planícies, né? Pastos naturais. A área é muito boa para se praticar tanto a agricultura como a pecuária, tá bom? Tanto a agricultura como pecuária. Então é uma área boa para se praticar. Porém, ao longo dessas atividades econômicas, né, a pecuária e a agricultura, esse tipo de vegetação, né, também está sumindo, tá ok, gente? Então aqui no Brasil nós vamos ter as pradarias, vamos, principalmente no sul do Brasil, né? Lá no sul do Brasil nós vamos ter bastante essa questão das pradarias, né? Que é característica daquela região. Olha só a criação aí, né, de animais, devido a essa questão do pasto natural, né, já. Então é o sul do Brasil, né, principalmente o Rio Grande do Sul, tem essa tradição, né, na criação de animais. Tá ok? Desertos, né, as tundras, gente. As tundras são formadas por líquens e musgos, tá? É essa vegetação rasteira que vocês estão vendo aqui, tá? Só que essa vegetação ela só vai aparecer no verão. Ela só aparece no verão. Beleza? Só aparece no verão. E é rapidamente, tá, gente? É rapidamente, porque o restante das estações vai ser frio, tá? Muito, mas muito frio mesmo. Então essa região, boa parte do ano, está coberta de gelo, tá? Não tem vegetação nenhuma, só gelo mesmo, né? As tundras acontecem bem na parte norte, do extremo norte do planeta, tá ok, gente? No extremo norte do planeta. Vejam aqui essa paisagem, né? Aqui está no verão. Quando você vê essa vegetação aqui, você logo identificou que ela está no verão, né? Aqui é o degelo, estava congelado, o degelo está derretendo o gelo, né? Para surgir essa vegetação, tá ok? Aqui é a vegetação no verão, né? Essa região muito fria, tá, gente? Olha aqui o período aqui, ó, no verão, né? Veja essa imagem aqui, os animais aqui pastando, né, no verão, e vejam aqui como é que fica no inverno, gente. E boa parte do ano, a maior parte do ano, essa região ela está desse jeito aqui, ó, coberta de gelo, tá ok? Então, o que vocês têm que ter em mente em relação às tundras? Ela só ocorre no verão, tá? Só ocorre no verão, no inverno ela desaparece, fica coberto de gelo. Ó aqui, ó, o gelo derretendo. Ó, como é que é o gelo? Ó. Ela vai derretendo, o gelo vai recolhendo, né? Vai recuando e olha aqui a vegetação surgindo. Os animais, né, que habitam esse tipo de bioma, tá ok? Os desertos, nós temos pouca vegetação nos desertos, tá, gente? No deserto nós vamos ter as plantas xerófitas, né? O que são as plantas xerófitas? São exemplos cactos, né? Chique-chique, tá? Essas plantas do deserto que tem muito espinho, né? As plantas xerófitas são plantas que têm espinho, né? Em vez de, muitas vezes, né? Em vez de folhas, elas vão apresentar espinhos. O espinho ajuda aí nessa questão aí da respiração das plantas, né, e precisar de pouca água. São plantas, as plantas xerófitas são plantas que precisam de pouca água para sobreviver, tá? Plantas xerófitas são plantas que precisam de pouca água para sobreviver e elas ocorrem principalmente nos desertos e nas regiões semiáridas. Gente, espero que eu tenha ajudado na revisão para vocês, tá? Da prova de vocês do primeiro bimestre. Qualquer dúvida, como eu falei, quiser pegar mais detalhes, recorre às aulas, né? Que já passaram, tá bom? Bom da aula gravada é isso, você pode assisti-la novamente. E eu fico por aqui. Tchau, tchau e uma boa prova a todos.